foram encontradas duas malas de viagem grandes abandonadas no meio do mato alto no acostamento de uma estrada rural, que parecia ser apenas lixo descartado por um motorista qualquer, escondia, na verdade, o início de uma das investigações criminais mais complexas e perturbadoras da história americana. Eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Tudo começou quando um funcionário de manutenção de rodovias estava trabalhando na área rural da cidade de Geneva, nos Estados Unidos. Ele estava cortando o mato alto no acostamento da estrada North Como e a sua máquina esbarrou em algo pesado. Acreditando ser apenas entulho, o homem simplesmente empurrou a bagagem para o lado, terminou o trabalho e foi embora. Ele não fazia a menor ideia do que tinha acabado de tocar. E horas mais tarde, naquele mesmo dia, um motorista que passava pela rodovia notou as malas abandonadas. Mas o que chamou a atenção dele não foi a bagagem em si, e sim uma nuvem densa e escura de moscas que sobrevoavam o local, acompanhada de um cheiro de podridão que invadia a pista. O motorista encostou o carro, sentiu o cheiro de morte e ligou imediatamente para a polícia. Quando as viaturas chegaram e os policiais abriram os zíperes das malas, o que eles encontraram chocou até os agentes mais experientes. Lá dentro, espremidos e contorcidos de forma não natural, estavam os restos mortais de duas mulheres. A cena do crime foi imediatamente isolada e os corpos foram levados para o necrotério. Durante a autópsia preliminar, os legistas notaram um quebra-cabeça forense bizarro. Havia uma diferença gritante no estado de conservação dos dois cadáveres, sugerindo que elas haviam morrido em épocas completamente diferentes. O corpo da primeira mulher estava em um estado de decomposição severo e avançado. Ela havia sido parcialmente embrulhada em sacos de lixo pretos antes de ser colocada na mala, e os seus pulsos estavam firmemente amarrados nas costas com uma corda. O segundo corpo, no entanto, estava relativamente intacto. Essa segunda mulher não estava embrulhada em plástico. Ela foi encontrada completamente nua, com uma corda ainda enrolada com força ao redor do pescoço. E o detalhe mais bizarro estava no rosto dela. Havia uma mordaça de bola vermelha, um equipamento típico de práticas de sadomasoquismo, fixado dentro da boca e presa firmemente por uma coleira de couro no pescoço. A brutalidade das amarras, as cordas e a mordaça indicavam que ambas as mulheres tinham sido assassinadas por asfixia mecânica. E com os corpos nas macas do necrotério, os detetives tinham um desafio. Não havia documentos, celulares ou testemunhas na estrada. A primeira pista real surgiu através do banco de dados do FBI e das impressões digitais. Os peritos conseguiram extrair as digitais do corpo menos decomposto e cruzaram com os registros nacionais. Em questão de dias, o sistema retornou um nome que batia perfeitamente com um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida no estado vizinho de Minnesota. A mulher amordaçada era Laura Simpson, de 37 anos. Ela morava na cidade de Farmington e havia sido vista com vida pela última vez meses antes, em 2 de novembro de 2013, na cidade de Rochester. A mãe dela tinha registrado o desaparecimento no final daquele mesmo mês. Com a identificação de Laura, a polícia de Wisconsin uniu forças com os investigadores de Minnesota. Refazendo os passos da vítima, os detetives descobriram que o último lugar que a Laura esteve foi o Microtel Inn, um hotel de beira de estrada em Rochester. Os policiais entraram no hotel e exigiram os registros de hóspedes do ano anterior. O livro revelou a peça que faltava. Na data do seu desaparecimento, Laura fez o check-in acompanhada de um homem de 52 anos. E o detalhe fatal para o assassino foi que na manhã seguinte, esse homem fez o check-out e foi embora sozinho. O nome que ele deixou registrado na recepção e no pagamento foi Stephen Zelit. Os detetives imediatamente puxaram a ficha de Stephen Zelit e descobriram que ele
morava em West Allis, um subúrbio Não é de possível que ele deu o Milwaukee, no nome estado verdadeiro. de Wisconsin. Oficialmente, ele trabalhava como segurança privado licenciado, mas quando os investigadores olharam o histórico profissional dele, uma informação acendeu todas as luzes vermelhas da força-tarefa. O Stephen Zelitt não era apenas um civil. Durante 12 anos, ele havia sido um oficial da lei, trabalhando como policial na mesma região onde morava. A transição de um oficial de polícia para um predador letal não acontece do dia para a noite. E quando os detetives começaram a investigar o passado do ex-agente, descobriram um histórico sombrio de assédio, abuso de poder e uma falha institucional gigantesca que permitiu que ele ficasse impune. Stephen Zelitt entrou para a polícia de West Allis O em cara deu o nome fevereiro de verdadeiro? Puta que pariu 1989. Durante os primeiros anos, ele parecia um policial comum, mas no final da década de 1990, o comportamento dele começou a desviar para a psicopatia. As infrações de Zelitt eram metódicas e sempre direcionadas a mulheres que ele considerava vulneráveis. Várias denúncias formais foram registradas na corregedoria por mulheres que alegavam estar sendo perseguidas e assediadas por ele enquanto ele estava fardado e em horário de serviço. A investigação interna da própria corporação descobriu que o Zelitt desviava a sua viatura das rotas oficiais de patrulha para ficar rondando boates e clubes de striptease. Ele justificava no rádio que estava fazendo verificações de segurança comercial, mas a verdade era que ele passava horas monitorando as dançarinas de forma obsessiva, pressionando-as para encontros. Uma das mulheres chegou a registrar que tinha medo de ser morta por ele. O desvio de conduta era tão grave que o próprio departamento de polícia teve que montar uma operação de vigilância velada contra o seu agente para filmar as paradas irregulares dele. Além do assédio, o Zelitt era corrupto. Ele mantinha um negócio paralelo ilegal vendendo planos de Droga, celular filho. durante o turno do trabalho. E pior droga. ainda, os registros dos computadores mostraram que ele usava a sua senha da polícia para acessar bancos de dados confidenciais do governo, fudendo. levantar Cara, os era burro endereços ainda. e telefones das mulheres que ele estava perseguindo, e então tentava vender os planos de celular exatamente para elas, como uma forma de forçar o contato. Mas o momento que deveria ter colocado o Zelitt na cadeia aconteceu em maio de 2001. A central de emergência recebeu uma ligação sobre uma confusão violenta no complexo de apartamentos onde ele morava. Quando as viaturas chegaram no local, os policiais se depararam com uma cena bizarra. Uma profissional do sexo estava correndo desesperada pelo corredor do prédio, completamente nua, com as mãos presas em algemas de aço. Caralho. Ela gritava que o dono do apartamento, o policial Zelitt, tinha tentado estuprá-la violentamente e que ela só conseguiu fugir quando ele foi pegar mais algemas. Apesar da prova física inegável das algemas nos pulsos da mulher e no estado de pânico absoluto dela, o sistema de justiça falhou de forma catastrófica. Só quero O agora esse Ministério programa. Público decidiu Certeza. não formalizar a acusação criminal contra o Zelitt por agressão sexual ou cárcere privado, usando a velha desculpa de que, por a vítima ser uma trabalhadora do sexo, haveria problemas de credibilidade no tribunal. Institucionalmente, o Caralho. chefe de polícia o suspendeu por 20 dias e preparou a papelada para expulsá-lo da corporação, afirmando que a conduta era inaceitável. E foi aí que o Zelitt deu a sua cartada de menos vai mestre. tirar Para ele. evitar a demissão A porra do humilhante ouro dele é às assim, que audiências merda é essa? públicas e principalmente para não sujar a sua ficha, ele pediu demissão voluntária. Na carta de renúncia, ele escreveu com todas as letras que estava saindo a fim de evitar a apresentação de acusações. E o departamento aceitou. O Zelitt saiu pela porta da frente. Ele deixou de ser policial, mas saiu com a ficha criminal completamente limpa. E essa falha burocrática foi o que permitiu que ele continuasse Nem fodendo. caçando. Sem o distintivo, o Zelitt precisava de uma nova fachada.
vida. Em 2007, usando seu histórico criminal impecável, ele conseguiu uma licença do estado para trabalhar como agente de segurança privado. Ele foi contratado por uma das maiores empresas de segurança e passou os anos seguintes patrulhando prédios corporativos e indústrias, usando farda e portando armas, sem que ninguém soubesse o motivo real da sua saída da polícia. Ele passava em todas as checagens de antecedentes. Para os vizinhos e colegas de trabalho, ele era um homem solteiro, quieto e normal, mas a compulsão dele por controle e violência não tinha sumido. Ele apenas migrou para a internet. O Zelish mergulhou profundamente na subcultura de dominação, submissão e sadomasoquismo extremo. Ele criou um perfil em fóruns usando o pseudônimo de Senhor Algemas. O nome era um reflexo direto dos seus tempos de policial e do ataque frustrado de 2001. A tática dele não era marcar encontros rápidos. O perfil deixava claro que ele procurava uma mulher para posse absoluta e escravidão 24 horas por dia. Ele listava que a mulher precisaria aceitar ser amarrada, amordaçada, encapuzada, enjaulada e levada por uma coleira. O método de Zelish envolvia meses de manipulação psicológica. Ele selecionava vítimas de estados distantes e exigia que elas cortassem os laços com amigos e familiares antes de viajar para conhecê-lo. O objetivo dele era claro, ele queria mulheres invisíveis, mulheres que se desaparecessem, ninguém daria falta e nenhuma polícia abriria uma investigação. E foi usando essa tática de isolamento que no verão de 2012 ele atraiu a sua primeira vítima. O nome dela era Jenny Gummis e ela era a definição da vulnerabilidade. Jenny era uma jovem de Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos. Ela tinha apenas 19 anos na época do crime. A vida dela nunca foi fácil. Ela passou a maior parte da infância pulando de casa em casa no sistema de lares temporários do governo. Aos 19 anos, ela já havia enfrentado o peso de uma gravidez precoce e, reconhecendo que não tinha estrutura emocional ou financeira, cedeu a guarda total do filho para o pai da criança em 2010. Apesar de toda a dor estrutural, a mãe adotiva de Jenny e os amigos a descreviam como uma garota iluminada, artística e que tinha um coração enorme, mas que ansiava desesperadamente por estabilidade e amor, algo que ela nunca tinha tido de verdade. A Jenny conheceu o Mr. Algemas nos fóruns online. Manipulada pelo ex-policial, ela cometeu o erro que selaria o seu destino. Ela avisou a família e aos poucos amigos em Oregon que estava se mudando de vez para seguir em frente com a vida. Ela não disse para qual estado ela estava indo e nem com quem. A última vez que a mãe adotiva falou com ela foi em uma ligação de Dia das Mães, em maio de 2012. Quando os meses passaram e Jenny parou de mandar mensagens, a família acreditou que ela estava apenas exercendo o seu direito de independência como adulta e recomeçando a vida do zero. Como resultado, nenhum boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado na polícia de Oregon. Para o sistema de justiça criminal americano, a Jenny Gummis não estava sumida. Ela simplesmente não existia. Ela era o alvo perfeito para o Stephen Zelish. No final de agosto de 2012, o Zelish buscou a Jenny no aeroporto de Mihawk e a levou para um hotel no condado de Kenosha. Eles passaram vários dias trancados no quarto. No último dia desse encontro, a violência começou. O Zelish vendou os olhos de Jenny, algemou as mãos dela para trás, colocou a mordaça de bola na boca dela e prendeu a coleira. Completamente indefesa, muda e cega, a Jenny foi submetida ao que o Zelish chamava de jogo de respiração. Ele enrolou uma corda grossa ao redor do pescoço da garota de 19 anos e apertou. A compressão bloqueou o fluxo de oxigênio na traqueia e cortou o sangue das artérias do pescoço. Zelish manteve o estrangulamento até que o cérebro dela entrasse em colapso. A Jenny Gummis morreu ali, asfixiada na cama do hotel. O que o Stephen Zelish fez após confirmar a morte de Jenny destrói qualquer alegação
de que tenha sido um acidente seguido de pânico. Ele não ligou para o socorro, ele não fugiu. Com a frieza de quem lida com objetos, ele pegou o cadáver da jovem, com as mãos ainda algemadas para trás, envolveu o corpo em sacos de lixo pretos e a dobrou até que ela coubesse dentro da própria mala de viagem. O Zelish desceu com a mala, colocou no carro e dirigiu tranquilamente de volta para o seu apartamento em West Allen. Chegando lá, ele pegou a bagagem contendo o corpo da adolescente e a colocou dentro da sua própria geladeira. Ele fechou a porta e continuou vivendo a sua vida normalmente. Ele ia trabalhar na empresa de segurança de manhã, fazia compras no mercado e voltava para casa para dormir, a poucos metros de um cadáver apodrecendo lentamente na geladeira da cozinha. E a capacidade mental do Zelish para manter isso durou mais de um ano. Foi com a Jenny guardada na geladeira que ele começou a caçar a próxima vítima, e os padrões de vulnerabilidade se repetiram. A vítima número 2, Laura Simonson, tinha 37 anos. Ela era mãe biológica de 7 filhos, mas travava uma batalha diária contra doenças mentais crônicas desde a adolescência. Em 2010, os problemas psiquiátricos dela se tornaram tão graves que o serviço social do governo interveio e tirou a guarda de todos os 7 filhos, entregando-os ao pai. Sem a família e mergulhada no isolamento, a Laura encontrou refúgio nos mesmos fóruns de dominação da internet. Ela e o Mr. Algemas conversaram por meses. O encontro deles aconteceu em novembro de 2013, quando o Zelish viajou até o hotel em Rochester, no estado de Laura. A dinâmica dentro do quarto foi uma cópia idêntica do que aconteceu com Jenny. Algemas, mordaça, coleira e corda, asfixia contínua e a morte brutal. E, mais uma vez, o distanciamento emocional. Zelish colocou o corpo de Laura dentro de uma segunda mala de viagem, e desta vez, talvez por falta de espaço na geladeira ou por medo de ser descoberto logo, ele adotou uma logística ainda mais macabra. O Zelish guardou a mala com o corpo de Laura no porta-malas do próprio carro. E como o inverno do centro-oeste americano é congelante, a temperatura agia como um freezer natural. Pouco tempo depois, ele tirou a mala de Jenny da geladeira, que estava lá há 15 meses, e também a colocou no porta-malas. Durante os primeiros meses de 2014, o ex-policial Stephen Zelish dirigia pelas ruas para ir ao trabalho e fazer sua rotina com 2 mulheres mortas batendo no fundo do carro. A promotoria definiria isso de forma assombrosa no tribunal. Ele não estava apenas escondendo os corpos por desespero. O prolongamento extremo desses cativeiros no porta-mala e na geladeira provava que ele tratava os cadáveres como troféus, possessões valiosas sobre as quais ele exercia domínio absoluto. A inviabilidade de manter os corpos no carro foi ditada pela própria biologia. Em julho de 2014, o calor do verão americano começou a subir. A temperatura dentro do porta-malas de metal acelerou drasticamente o processo de decomposição orgânica. O cheiro de putrefação ficou tão intenso que vazou para o interior do veículo, tornando a situação insustentável até mesmo para a frieza de Zelish. E foi essa pressão biológica que o forçou a se livrar das evidências. Ele dirigiu o carro cerca de 80 quilômetros para o sul da área metropolitana de Milwaukee. Foi até a estrada de terra Northcombe Road, encostou no acostamento e jogou as 2 malas no meio do mato alto. O plano de ocultação de anos terminava ali, na beira da rodovia, onde seriam encontrados pelo cortador de mato dias depois. Com a descoberta dos corpos, a identificação de Laura Simonson foi rápida por conta do boletim de ocorrência e dos registros odontológicos, mas a vítima número 2 continuava sendo um mistério. O DNA dela não estava em nenhum banco de dados nacional. A polícia então divulgou um retrato falado baseado na reconstrução craniana. O desenho focou nas características marcantes: dentes bem projetados para frente, rosto esguio e uma tatuagem de coração no abdômen. A imagem viajou pelos noticiários do país inteiro até chegar na cidade de Corage Grove, no Oregon. A família adotiva
detetiva de Jenny Games viu o retrato na TV e reconheceu a garota na hora. Caralho. O motivo pelo qual o nome de Jenny não estava na lista de desaparecidos do FBI era puramente técnico. Como ela havia dito para todos que estava se mudando de vez para começar uma vida nova, os familiares e amigos assumiram que ela apenas queria cortar relações com o passado. Os investigadores do Oregon Mas também é mandaram os paia, né, exames de gente? raio-x do dentista de Jenny para Wisconsin. E o cruzamento dos dentes deu positivo. A garota de 19 anos deixava de ser uma indigente e Caralho, ganhava um a do nome dente. nos autos do processo. O que a polícia de Wisconsin não revelou logo de cara é que a caçada contra Stephen Zelish havia começado muito antes das malas serem encontradas na estrada. Meses antes da descoberta, uma rede de detetives amadores da internet já estava na cola dele. Olha. Amigos de Laura Simonson, agoniados com a demora da polícia em encontrá-la, começaram a rastrear o histórico digital dela. Eles descobriram o perfil nos fóruns de sadomasoquismo e rastrearam a conexão dela com o Senhor Algemas. Usando ferramentas de busca online, eles conseguiram ligar aquele usuário ao endereço de IP de Stephen Zelish em West Allis. A suspeita dos civis ficou tão forte que eles publicaram anúncios em classificados na internet avisando que Laura poderia estar sendo mantida como escrava sexual na casa do ex-policial. E essa pressão civil forçou a polícia a bater na porta do apartamento de Zelish em janeiro de 2014. No entanto, a lei tem as suas limitações. Os oficiais bateram, entraram, olharam em volta e não viram nada fora do normal. E sem um mandado de busca assinado por um juiz, eles não podiam abrir a geladeira da cozinha e nem exigir as chaves do porta-mala do carro dele estacionado lá fora. A polícia foi embora, deixando o Zelish sozinho com as duas vítimas trancadas sobre o mesmo teto. Mas no final de junho, com os corpos descobertos e os registros do hotel em mãos, a polícia tinha causa provável para agir com força total. Na manhã do dia 25 de junho de 2014, equipes táticas invadiram o apartamento dele. Vestindo trajes de proteção biológica, os peritos não pegaram apenas computadores e discos rígidos. Eles embalaram a geladeira inteira e a removeram como evidência da cena do crime. No laboratório criminal, os técnicos conseguiram extrair material genético das cordas que o Zelish usou para estrangular a Jenny Games. O DNA batia perfeitamente com o dele. No mesmo dia, os oficiais foram até a empresa onde o Zelish prestava serviços de segurança privada e o prenderam. Na sala de interrogatório, o ex-policial não ficou calado. Ele abriu mão do direito ao silêncio e confessou. Ele admitiu com todas as letras que foi o responsável por amarrar e asfixiar tanto a Jenny quanto a Laura. E detalhou toda a logística de esconder os corpos na mala, na geladeira e no porta-malas do carro. Mas Zelish negou que fosse um assassino doloso. E ele se baseava numa alegação simples. Dizia que era acidente. Ele afirmou que tudo o que aconteceu naqueles quartos de hotel foi parte de um acordo estritamente consensual do jogo de respiração. A versão dele era que nas duas ocasiões ele apenas perdeu o controle da força e asfixiou as mulheres acidentalmente. Quando percebeu que elas tinham desmaiado e morrido, ele entrou em pânico, empacotou os corpos e os escondeu com medo de ser preso e perder o emprego. E o caso se transformou num xadrez jurídico extremamente complexo. Os assassinatos aconteceram em dois estados diferentes. O de Jenny ocorreu em Wisconsin e o de Laura em Minnesota. Isso significava que haveria duas investigações, dois promotores e dois julgamentos separados. O estado de Wisconsin foi o primeiro a processá-lo pelo assassinato da jovem de 19 anos. No tribunal, o advogado de defesa de Zelish usou a história do acidente para tentar enquadrar o caso como homicídio culposo, que tem uma pena muito mais branda. E o promotor Michael Gravley sabia que para garantir que o Zelish nunca mais visse a rua, precisava destruir a narrativa do pânico acidental. E a estratégia adotada foi uma manobra jurídica agressiva de apresentar provas de conduta semelhante. A promotoria entrou com uma petição pedindo ao juiz que permitisse mostrar ao júri do
do caso de Jenny todos os laudos, fotos e evidências da morte de Laura Simonson, mesmo que o crime de Laura tivesse acontecido em outro estado e ainda não tivesse sido julgado. E a lógica era puramente matemática e inquestionável. Um acidente bizarro durante uma sessão de asfixia com algemas e mordaças até pode acontecer como acidente, mas o exato mesmo acidente com os mesmos nós, usando os mesmos equipamentos em outra mulher, nas mesmas plataformas online e resultando na mesma logística de guardar a vítima em uma mala no próprio carro, não era um azar do destino, é um modus operandi. O promotor argumentou que o prolongamento extremo do cativeiro nos porta-malas indicava que o assassino não estava em pânico, ele estava guardando os cadáveres como troféus. E a defesa tentou lutar, afirmando que expor o segundo assassinato ao júri iria prejudicar injustamente os Elish, mas o juiz acabou permitindo a unificação das provas. Os Elish e os seus advogados perceberam que a tese de um homem azarado iria cair quando vissem o roteiro idêntico da morte de Laura. Em janeiro de 2016, dias antes da sessão do júri popular começar, o Elish jogou a toalha. Ele assinou um acordo e se declarou culpado da acusação de homicídio imprudente de primeiro grau com o uso de arma perigosa e ocultação de cadáver. Na sentença, o juiz o condenou a 35 anos de prisão, ressaltando que a frieza de manobrar um ser humano dentro de uma geladeira e seguir a vida normal anulava qualquer tentativa de mostrar remorso ou desespero. No ano seguinte, em fevereiro de 2017, o comboio penitenciário levou os Elish para os tribunais em Worcester, no estado de Minnesota, e novamente acuado pelas próprias admissões e sem defesa viável contra a evidência física, ele se declarou culpado pelo assassinato de Laura. Durante a audiência, o advogado dele perguntou formalmente se Laura havia morrido porque ele deliberadamente a impediu de respirar. O assassino olhou para a frente e respondeu em um tom monótono: correto. A Laura tinha uma doença mental crônica, perdeu a guarda dos filhos, era uma presa fácil para os manipuladores, mas, acima de tudo, tinha uma família e filhos que nunca mais veriam a mãe. E ele foi sentenciado a mais 25 anos de cadeia. E a pena só deveria ser cumprida de forma consecutiva, ou seja, só começaria a contar depois que os 35 anos de Wisconsin chegassem ao fim. Somando a pena de Wisconsin e de Minnesota e mais 10 anos impostos pelo crime específico de transporte e descarte logístico dos restos mortais na mala, Stephen Elish acumulou um total exato de 70 anos de reclusão em regime fechado. E como ele tinha 55 anos na época das sentenças, precisaria passar dos 120 anos de idade para se qualificar a um pedido de condicional. E hoje, o ex-policial cumpre a sua pena em um presídio de segurança máxima em Wisconsin, permanentemente isolado da sociedade. É o mínimo. Mas é isso aí, chegamos ao fim de mais um caso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, dar o seu like. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, avalie o